Olá, alunos do nono ano. Olá, inscritos do meu canal do YouTube. Eu sou o professor José Mike e nesse vídeo eu vou corrigir as atividades referentes à semana 2 de Geografia do nosso Plano de Estudo Tutorado Volume 2. O tema dessa semana foi Indústria 4.0 e o futuro do trabalho. Questão número 1. Observe a lista de algumas profissões do futuro. Então, nós temos aí algumas profissões que, segundo os especialistas, serão muito requisitadas em um futuro não tão distante, né? Como, por exemplo, analista Big Data, arquiteto especializado em home office. Inclusive, meus colegas, professores, né, como eu, estão trabalhando em home office, atendente virtual de pacientes, bioinformacionista e assim por diante. Temos outros exemplos aí também. Logo abaixo dessa tabela, está dizendo para nós o seguinte: nos últimos anos, uma série de novas tecnologias tem começado a fazer parte da vida do trabalho e das relações entre as pessoas. Para alguns teóricos, essas transformações já significam o início de uma nova revolução industrial. Cite algumas mudanças esperadas nos processos produtivos para a chamada quarta revolução industrial. Pessoal, como eu já comentei, nós estamos vivenciando agora a realidade da indústria 4.0 e eu concordo com esses especialistas quando eles dizem que nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Nós já estamos muito adiante da terceira revolução industrial, principalmente porque hoje em dia tudo tem sido modificado com as novas tecnologias, né? As famosas TICs, tecnologia de informação e comunicação. Então, nas indústrias, o trabalho já não é mais o mesmo. E não apenas nas indústrias, no trabalho rural, né? E em vários outros campos da sociedade, o que a gente tem notado é que o ser humano tem cada vez perdido os seus postos de trabalho para dar lugar a máquinas. E isso faz com que novos ramos no mercado de trabalho surjam, né? Exigindo também pessoas mais qualificadas para lidar com essas novas tecnologias. Então, o que nós podemos citar aí nesse número um como mudanças esperadas nos processos produtivos, ou seja, nos processos industriais? Primeiro, nós podemos citar o uso da biotecnologia, da robótica, como a inteligência artificial. Só isso já vai responder a questão número um. Provavelmente vocês já viram, né, algum vídeo, se não viram, pesquisem na internet a robô Sofia. Ela é um exemplo, né, dessa era da robótica que utiliza a inteligência artificial. Ela foi programada para responder perguntas de uma forma incrível, né? Até o seu rosto, ele tem expressões, né, de tristeza, de felicidade, de medo. Então, na internet tem vários vídeos, né, mostrando a desenvoltura da robô Sofia e de outros robôs também, né? Eu acho que isso é o retrato dessa época, desse período que nós estamos vivenciando, tá? Então, você pode colocar dessa forma na número um. Depois dessa questão número um, tem outra tabelinha mostrando novamente 5 profissões do futuro. Então, nós temos aí a profissão e o que cada uma delas faz, né? Por exemplo, engenheiro de softwares, mecânico de veículos híbridos, designer de tecidos avançados, técnico em impressão 3D, especialista em Big Data. E aí tem as funções de cada um, as atribuições de cada profissão dessa, né? E é difícil até de pronunciar, porque isso tudo é muito novo para todos nós, né? Então, não é fácil lidar com as tecnologias atuais. Não é fácil para os professores, principalmente, né? Eu acredito que para os alunos seja mais fácil, porque parece que os jovens de hoje em dia já nascem com um chip implantado, né? E tem uma facilidade enorme para tudo isso, mas as pessoas um pouco mais velhas têm um pouco mais de dificuldade. Então nós estamos vivenciando esse período de adaptação, né, dessas novas tecnologias que surgem cada vez em maior quantidade.
Depois pede para a gente observar a tabela e a imagem abaixo para responder as atividades 2, 3 e 4. Então, tem aí mostrando uma impressora de alimento 3D para produzir panquecas em Pequim, na China, no ano de 2016. Olha a pergunta da número 2. Se por um lado o desemprego tem aumentado, por outro há vagas sobrando em determinadas áreas. Analise essa situação e indique uma hipótese que a explique. Eu acabei de dizer para vocês que nós estamos tentando nos adaptar a esse novo momento. E não são só nós, né? Muitas pessoas, muitos trabalhadores, eles estão desempregados por quê? Porque não possuem qualificação para atender essas novas exigências do mercado de trabalho. Então, o que mais está acontecendo é que muitas vezes existe mão de obra disponível, mas ela não é qualificada para preencher esses postos de trabalho, né? E aí isso acaba aumentando a porcentagem de desemprego, tá? Então, o que você pode colocar de uma forma bem resumida na resposta da questão número 2? Muitos trabalhadores não apresentam qualificação para atender às novas exigências do mercado de trabalho. Dessa forma, apesar de haver mão de obra disponível, ela não é qualificada para preencher os postos vagos. Questão número 3. Elenque pelo menos 2 habilidades necessárias ao profissional das indústrias do futuro. Você considera ter alguma delas? Quais? Primeiro, está pedindo para elencar 2 habilidades necessárias ao profissional das indústrias do futuro. Elencar é fazer uma lista. O que é que você acha que é preciso a um trabalhador para que ele ingresse, né, para que ele seja capaz de trabalhar em uma indústria no futuro? Nós comentamos agora há pouco a questão dos robôs. Eles estão e estarão cada vez mais presentes nas indústrias. Então, a pessoa que for trabalhar em uma indústria 4.0, em uma indústria do futuro, ela terá que se adaptar e aprender a trabalhar lado a lado com esses robôs. E principalmente estar aberto às mudanças, que são constantes, né? Não tem jeito, e gostar de tecnologias, né? Nós estamos vivenciando o meio tecnocientífico, né? O meio informacional. Então, a pessoa, para ingressar nessa área, ela tem que gostar de tecnologias. Então, você pode colocar isso aí nessas habilidades necessárias da forma que eu disse. Depois que você colocar essas habilidades necessárias, você vai responder: você considera ter alguma delas? Quais? Provavelmente, como jovem, você terá, né? Como eu comentei, os jovens têm uma facilidade muito grande para lidar com essas tecnologias. Então, diga quais são as suas habilidades dessa área, né? E assim por diante. Questão número 4. Das 5 profissões presentes na tabela, qual você achou mais interessante? E como é a situação do Brasil no cenário da indústria 4.0? Então, novamente, é pessoal. Você vai dizer qual profissão mostrada na tabela você achou mais interessante e depois você vai contar a situação do Brasil. Você vai dizer que, infelizmente, o nosso país ainda caminha a passos lentos rumo à indústria 4.0, né? Apesar desse tema já despertar muito interesse por aqui, tá? Questão número 5. Você convive com algum trabalhador desse cenário da indústria 4.0? Se positivo, converse com ele e registre o dia a dia de trabalho. Caso negativo, veja as mudanças do trabalho no decorrer do tempo na sua região. Mecanização do campo, robotização da indústria, entre outros. Registre essas alterações. Então, se você convive com algum trabalhador, né, desse cenário da indústria 4.0, você vai contar como que é o trabalho dele, o dia a dia, né, e assim por diante. Depois, caso negativo, caso você não conheça ninguém dessa área, você vai dizer as mudanças nas relações trabalhistas que estão ocorrendo na sua região. E aí até citar alguns exemplos, e eu acredito que em praticamente todas as regiões isso está acontecendo. A mecanização do campo, a robotização da indústria, né? Isso é uma realidade que nós estamos vivenciando. Então,
aqui na minha região, nós percebemos que essas mudanças no trabalho estão mais intensas sim a cada dia. Por exemplo, as atividades do campo estão cada vez mais mecanizadas, necessitando de menos mão de obra, porém necessitando de mão de obra mais qualificada que saibam se utilizar dessas tecnologias. As indústrias estão cada vez mais robotizadas. Isso tudo, como eu disse, diminui a mão de obra braçal e exige profissionais mais qualificados, certo? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Abraços geográficos a todos e até a próxima.